paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 22, que diz assim: Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Guarde essa frase. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Deus me trouxe aqui para te dizer que todos que têm se levantado contra você, todos que têm tentado impedir o teu crescimento, tentado impedir aquilo que Deus tem contigo, o Senhor está marcando encontro. A Bíblia nos diz que por 430 anos, Faraó, o Egito, os egípcios oprimiram o povo de Israel. Mas chegou um tempo que Deus resolveu livrar o seu povo. Você compreende que para tudo há um tempo determinado? Até para a justiça de Deus, até para Deus fazer justiça em algumas causas, você precisa entender que existe um tempo para que isso aconteça. E o tempo para que Deus fizesse justiça pelo povo de Israel havia chegado. E o tempo que Deus, aleluia, tinha determinado para tirar o povo do cativeiro havia chegado. Deus havia revelado isso para Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência será escrava em uma terra, em uma nação estrangeira. Mas depois de 400 anos eu libertarei o seu povo. Deus havia feito uma promessa. Havia um tempo para que a libertação do povo, para que a libertação dos descendentes de Abraão acontecesse. Deus está dizendo: existe um tempo determinado para que a justiça chegue, um tempo determinado para que Deus cumpra a boa palavra que Ele te falou, um tempo determinado para que Deus assim toque nos egípcios e paralise eles, porque chega um tempo, irmãos, que nem justiça, nem injustiça é perpétua, nem as coisas boas, nem as coisas ruins da nossa vida também é perpétua. O Senhor está dizendo: para tudo há um tempo determinado. Alguém entrou aqui dizendo: Senhor, por que o Senhor ainda não fez justiça? Por que o Senhor ainda não agiu nessa causa? Porque o Senhor ainda não determinou esse negócio? E Deus está dizendo: é porque para tudo há um tempo. O meu tempo está chegando na tua vida. Na vida do povo de Deus havia chegado este tempo. Mas olhando para a situação, após 10 pragas, Deus leva aquele povo, o povo é liberto da escravidão, o povo sai com certeza alegre, cantando, se regozijando. Mas a Bíblia nos diz que isso não dura muito tempo, porque atrás deles, no encalço deles, vem Faraó. Mas Deus havia revelado, dizendo: eu permitirei, eu endurecerei o coração de Faraó, mas Faraó vai se levantar contra o meu povo, mas eu, o Senhor, darei livramento, serei glorificado em Faraó e no seu exército. Havia chegado o tempo de Deus tocar em Faraó. Deus havia tocado no Egito com as pragas, mas agora especificamente Deus tocaria em Faraó e em todo o seu exército. Deus está dizendo: agora a justiça começará a ser específica, agora a justiça começará a ser de uma forma detalhada, porque você viu o Senhor tocando em algumas situações na tua vida, na tua história, mas você ainda não viu a justiça acontecer. Deus trouxe pessoas aqui especificamente, meu irmão, especificamente minha irmã, para falar sobre justiça, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O nosso Deus também faz vingança. Ele diz o que? A mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Quem retribui a vingança é Ele, quem faz a justiça é Ele. Deus permitiu com que Faraó fosse até o meio do mar, perseguindo o povo de Deus. Deus me trouxe aqui através dessa palavra, na autoridade da palavra, na autoridade do nome de Jesus, que eu te digo que Deus está paralisando uma perseguição. Deus até permitiu com que pessoas te perseguissem, mas assim te diz o Senhor através dessa palavra: até hoje te perseguiram, até hoje se levantaram contra você. A partir de hoje eu, o Senhor, começarei a tocar em Faraó e no seu exército, começarei a tocar nos carros e paralisar aqueles que estão te perseguindo. A Bíblia nos diz que os carros começaram a ser paralisados, as rodas começaram a andar com dificuldade. As coisas começaram a emperrar na vida do inimigo, dos inimigos do povo de Deus, na vida do exército do inimigo. E Deus está dizendo: eu começaria a dificultar muita coisa na vida de pessoas que se levantaram contra você. Porque não adianta, irmãos, a gente plantar as coisas ruins e querer colher coisas boas, ou plantar coisas boas e achar que vai colher coisas ruins, não. O que você plantar é bíblico. Quem fala é a Bíblia, não sou eu.
Certamente o que você plantar, você vai colher. O que nós plantarmos, nós vamos ter a colheita. E o Senhor está dizendo, o tempo de colheita na vida de pessoas que se levantaram contra você é chegado. Deus começou a mexer nas rodas, na estrutura do povo, na estrutura do exército dos egípcios, porque Deus sabe onde toca, viu, meu irmão? Porque Deus sabe tocar na estrutura, porque Deus sabe tocar verdadeiramente no lugar onde Ele sabe que surtirá efeito, onde Ele sabe que vai paralisar. Porque tem gente que assim diz o Senhor, se Ele não tocar, tem gente que se Ele não paralisar, não vai parar de te perseguir, ribe canta laço de canta, e tem gente que está entendendo o que Deus está falando perfeitamente aqui. Tem gente que diz, Senhor, entrei no vídeo certo, Pai. Porque o Senhor está falando comigo abertamente na tua palavra, não por mim, irmãos, mas pela palavra que está sendo ministrada. Mas pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é resposta para alguém aqui que está sofrendo perseguição, que está sofrendo luta e que entrou aqui, só você e Deus sabe, tamanha injustiça você tem vivido ou você viveu, aleluia. Porque tem gente aqui que viveu grandes injustiças e está pensando que Deus vai deixar para lá, e Deus está dizendo, eu sou Deus que não deixei para lá os 430 anos que Faraó com seu exército tocou no meu povo, e eu não vou deixar essa injustiça que você viveu há anos, ou há meses, ou há dias atrás, ou até mesmo agora está vivendo, para lá não. Porque o nosso Deus, quando Ele quer, Ele toca. Porque o nosso Deus, quando Ele quer, Ele faz justiça. E o tempo de Deus havia chegado. Deus começou a emperrar as rodas dos carros. A estrutura, aquilo que eles se confiavam, começou a ser tocado. Eles se confiavam em quê? Nos seus cavalos, nos seus carros. Porque eles tinham força. Mas Deus começou a tirar as forças. E a Bíblia nos diz que o mar se fecha, irmãos. E os egípcios e o seu faraó caem por terra. Capítulo de número, aleluia, 27 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios fugiram e foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles só ficou. O Senhor está dizendo para você, ei, eu sou o Senhor que paraliso. E mexo na estrutura, e mexo na raiz para nunca mais tocar em você. Deus estava tocando e exterminando e tirando o exército por completo de Faraó. Faraó agora não teria mais exército, aleluia, porque Deus estava tocando naquilo que ele era glorificado, naquilo que Faraó achava que era alguma coisa, naquilo que ele tinha ainda de pé. Porque Deus tocou em muitas coisas no Egito, mas o exército continua intacto. E Deus está dizendo, eu sei onde eu preciso tocar para paralisar. E eu, o Senhor, estou tocando. E eu, o Senhor, estou paralisando, porque eu, o Senhor, sei fazer justiça. Eu, o Senhor, sei tocar. Existe um tempo, irmãos, determinado para uma justiça de Deus na vida de pessoas que estão me ouvindo. E esse tempo é chegado. Deus está dizendo para você, através dessa palavra, eu sou o Uribi Darasto de Canta. Eu sou o Senhor que farei justiça pela tua causa. Eu sou o Senhor que começarei a tocar no exército inimigo e farei com que eles compreendam, com que eles entendam que você tem um Deus. O tempo determinado por Deus para paralisar Faraó. O tempo determinado por Deus para fazer justiça na vida do seu povo é chegado na tua vida. O nosso Deus, ele sabe tamanha injustiça que você viveu. O nosso Deus, ele sabe o tanto de coisas que você passou. E ele está dizendo para você que o tempo determinado por ele para fazer uma grande justiça na tua vida é chegado. Que Deus te abençoe.